Olá, meus amigos! Estamos aqui com o Trampolim Podcast mais uma vez, por mais um episódio. Estamos aqui com o nosso convidado especial, Cezinha. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aí conosco. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal também. Vamos falar sobre propósito. E já aproveitando já o assunto, já deixa, então, por favor, né? Se apresente primeiro. Beleza. Fala, Ju, fala, rapaziada. Para mim é um prazer estar aqui nesse projeto que o senhor colocou no seu coração, no Trampolim Podcast. A minha intenção é poder somar e contribuir, né? Tanto para esse projeto, tanto quanto para as pessoas que vão nos ouvir. E para mim é uma grande alegria fazer parte disso aí, uma grande honra. Deus abençoe você, Deus abençoe quem está ouvindo a gente. Legal, amém. E, na sua visão, o que você vê como que é um propósito? Ju, eu vou falar para você o seguinte, já vai dar um corte bem bacana. Não existe propósito, de fato, para uma pessoa que não nasceu em Cristo. Não existe. Não existe propósito. Não tem como a gente falar de propósito divino, um propósito de Deus para as nossas vidas, sem, de fato, nós termos nascido de novo. Isso é o princípio de todas as coisas quando a gente vai falar acerca de propósito de fato. Propósito divino nas nossas vidas. Porque eu vejo como propósito divino e a pessoa ela necessita nascer de novo, porque quando o homem peca, ele morre espiritualmente e a sua visão acerca da vida com a entrada do pecado, ela fica distorcida. Então aquilo que vai, entre aspas, ser o seu propósito, aquilo que agrade o seu coração, aquilo que vai trazer uma alegria, alguma coisa assim, ela vai estar com aquela visão distorcida. Em vez de viver o propósito divino, vai viver a sua própria vontade. É aquilo que traz o seu benefício para si. Eu vejo assim. Lembrando que eu quero deixar claro aqui que são as minhas opiniões, são aquilo que eu acredito, né? Então, deixar bem claro, né? Alguém pode falar, é da MEC e as ideias, não. A gente está alinhado com o ministério, a gente está abaixo da ordem ministerial, mas essa daqui é mais para proteger o ministério em si. Essas opiniões são minhas. Então, para mim, o propósito, de fato, ele só vai acontecer para uma pessoa que é nascida, para quem aceitou a Cristo, o Senhor salvador. Como assim a pessoa consegue ela descobrir assim o propósito dela? Porque todo mundo fica com esse negócio, né? Poxa, qual que é o meu propósito, né? Qual que é o meu propósito? O que eu nasci para? O que Deus quer de mim, né? O que Deus tem para mim? E para onde que eu vou? O que eu faço? E como a pessoa consegue assim se encaixar nessa de descobrir assim, nossa, eu nasci para isso, sabe? Então, João, como eu falei, né? Não tem como você saber qual é o seu real propósito sem você ser cristão. Sem você ter aceitado a Cristo como o Senhor da sua vida. Então, tem uma coisa que eu chamo como o step by step para o propósito. Depois você corta isso daí. Tem uma coisa que eu chamo o caminho para o propósito. E não é necessariamente nessa ordem, porém, o primeiro passo é esse daqui, não pode sair dele. É receber a Cristo como o Senhor de sua vida. Né? Porque quando a gente recebe o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós somos reconectados ao Pai. Então agora, nosso espírito foi vivificado pela fé em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo, então agora nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Para quê? Para agora, de fato, saber aquilo que Ele quer para nós. Sem ter essa visão distorcida pela queda, sem ter essa visão distorcida pelos meus próprios desejos, pela maldade do meu ser, né? Antes de receber a Cristo como Senhor de nossas vidas. Mas assim, o propósito. Primeiro, receber a Cristo como Senhor de sua vida. Segundo, curas emocionais. Por quê? Porque durante a nossa caminhada a gente passa por ambiente, passa por pessoas nas nossas vidas que acabam trazendo feridas. Então a nossa visão ainda fica meio distorcida, fica meio desfocada. Curas emocionais. Metanoia. Mudança do entendimento. E identidade. Porque é muito fácil você ler ali, nós somos filhos de Deus,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E agora nós recebemos o Espírito que clama Abba Pai, todas. Isso é muito fácil você ler. Só que se nós não tivermos uma revelação de fato daquilo que está escrito nos nossos corações, a gente vai ser apenas um crente funcional, crente nominal, vamos dizer assim. Então, para eu descobrir o meu propósito, eu preciso passar por essas etapas. Agora, o que de fato é o propósito? É aquilo que eu gosto de fazer, tenho aptidão para fazer. Por quê? Porque Deus não me criou. Então, vamos usar o seu exemplo, por exemplo, né? O Ju, ele gosta de mexer com tecnologia. Gosta de fazer um podcast, gosta de trabalhar com mídia, tirar fotografia. Quando o meu foco é distorcido, eu vou usar isso para alguma coisa, para o meu benefício próprio. Pagamento, fama, uma coisa desse gênero. Mas quando o meu propósito agora, quando eu tenho essa revelação de quem eu sou, eu passo para isso, para esse propósito, a única coisa das nossas vidas vai ser glorificar o nome do nosso Senhor. Você entende? Então, tipo assim, o propósito, ele é aquilo que nós temos aptidão para fazer, com um único e exclusivo intuito, que é glorificar ao nosso Deus, que é glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito. Então, assim, parece que fala muito, mas não falou nada, porque a palavra propósito, ela é meio vaga, assim, né? E muitas das vezes as pessoas usam isso daí e acabam se perdendo. Qual é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Pô, não tem propósito nenhum. Pô, não tem propósito nenhum. Não sei o que fazer, não sei. O propósito da pessoa tá ligado muito àquilo que ela gosta de fazer. Por isso que todas as pessoas que vivem o seu propósito, elas fluem naquilo. Não é trabalhoso. Não tô falando que não dê trabalho, mas não é aquele sacrifício intenso para que as coisas assumam. Você entende? Eu vejo assim. Então, tipo assim, a pessoa, ela já nasce com o propósito ali dela ali, só que meio que não tá ativado ainda. No momento que ela foca esse daí no caso, para glorificar a Deus, então é como se tivesse realmente ativado todo o potencial que ela tem, assim. O Davi, ele escreve no Salmo 139 assim, que todos os meus dias estão contados. Estão escritos. Todos os dias estão escritos. Ou seja, Deus, ele sabe todas as coisas. Só que por causa do pecado, eu deixo de viver esses dias para a glória de Deus. Caso aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele quer para mim. Porém, quando eu vivo agora a partir da fé, eu vou viver aquilo que ele tem. Eu passo por esses processos. Cura, identidade, de metanoia. Então, a gente pode dizer, na sua onisciência, Deus na sua onisciência, ele já sabe todas as coisas. Aquilo que ele escreveu pra gente. Nós, é o pecado, devido à queda, acabamos de não viver aquilo que ele tem para nós. E usando esses habilidades, ele coloca na nossa vida para outras coisas. Tem que ser para agora. A partir do momento que a gente vive pela fé, então agora a gente vai estar novamente alinhado àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu acredito dessa maneira. Assim, o grande problema é assim, tipo, a pessoa ela gosta de fazer algo, só que pode ser que seja fora da vontade de Deus aquilo que ela, vamos dizer assim, fora da vontade de Deus, diga assim. Por exemplo, assim, no meu caso, eu demorei muito para poder entender qual que é o meu propósito, né? Demorei muito. E eu me envolvo com muitas áreas, né? Tipo, eu quer abraçar o mundo com a perna. Eu tô na música, eu tô no tudo quanto é lugar, eu tô um pouquinho aqui. Então eu ficava aquela dúvida, mas onde que é e qual que é, sabe? Aquela dúvida. Cansativo, né? Mas que, tipo assim, por mais você ver assim, tipo assim, eu sei fazer aqui, sei fazer aquilo ali. Até que aqui no começo eu ficava assim, as pessoas falavam assim, nossa, mas você tem um dom disso, você tem um dom daquilo. Tem muitas coisas assim, sim, eu reconheço que Deus me deu aquilo ali, né? E hoje eu falo, nossa, que foi algo que Deus me deu, né? Só que teve coisas que eu tive que batalhar, né? Tive que estudar, tive que treinar, né? Mas se você treina, você batalha aquilo que você gosta, você aprende muito mais fácil. É muito mais fácil do que você falou sobre faz isso, faz aquilo. Muitas das vezes tem muita gente mesmo, que sofre de ativismo religioso. Sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo, tem que pregar, tem que trazer a palavra da oferta, tem que ficar na portaria, tem que cuidar do estacionamento, tem que ficar pra salinha.
E esse ativismo religioso acaba nos distanciando de Deus. Você entendeu? Grande exemplo disso é a igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, vai falar acerca dele, da igreja de Éfeso. Sabe? Que eles trabalhavam, eles guardavam o nome do Senhor, eles estavam ativos na obra, eles estavam perseverando, só que eles tinham deixado o primeiro amor. Qual que é a palavra de ordem que Cristo deixa para eles? Lembra de onde você caiu, se arrepende. Então, quando a gente está focado nesse ativismo religioso, sem saber em Deus aquilo que nós de fato temos que fazer, vamos desempenhar, a gente acaba ficando distante de Deus, porque é cansativo. É cansativo. E fazer a obra de Deus, ainda que gere trabalho, não é cansativo dessa maneira, a ponto de fazer muitas pessoas desistir. Jogar tudo pro alto e falar, desisto. Você vê então qual é a relação entre o chamado e o propósito? Olha, João, chamado. Não sou tão antigo assim, vamos ver, né? Mas há algum tempo atrás, essa palavra chamado dentro das nossas denominações, não sei a postura da MEC há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas da denominação que eu me converti, a palavra chamado tem muito a ver com aquilo que a pessoa vai fazer. Ela foi chamado evangelista, foi chamado a missionário, foi chamado... Efésios capítulo 4, 6, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens da terra. Né? Uns são chamados a apóstolos, outros a profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, assim, dentro das nossas... dentro daquilo que a gente acredita, essa palavra chamado tem muito a ver com aquilo que você vai fazer na obra. Só que, se a gente for parar e analisar, o que acontece? Ela pode ser um pouco exclusiva. Ela que exclui um pouco. Porque se você não tem um chamado para pastorear? Se você não tem um chamado apóstolo? Chamado para... Nada que entre nesses 5 dons, ali, né? Enquadre nesses 5 dons ministeriais. Quer dizer então que eu não faço parte da igreja? Quer dizer então que eu tô ali só... Né? Agora o propósito não, João. O propósito é uma palavra que tá meio em hype agora, né? Propósito, qual é o meu propósito? Propósito de fato é aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Um médico, ele pode ter o propósito para a glória de Deus de salvar vidas, vamos dizer assim. Não pode que fica ficou muito óbvio. O propósito assim, tem o chamado universal e o propósito universal. Posso dizer assim. Chamado é ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o propósito é glorificar a Deus. Não pode passar disso. O único propósito é glorificar a Deus. Então, assim, quando eu vivo aquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo que as minhas aptidões, as minhas habilidades, aquilo que o meu coração em Cristo gosta de fazer, chama a atenção para fazer, tudo isso que eu for fazer, eu tenho que levar a adoração a Deus. Se eu trabalho como médico, meu propósito é glorificar a Deus. Se eu trabalho como marceneiro, meu propósito é glorificar a Deus. Porque se eu fico focado na palavra chamado e não tenho nenhum desses 5, não me enquadro nenhum desses 5 ministerial, quer dizer então que se eu sair fora, lá fora eu sou só um membro da igreja, só um membro de banco. Não é isso. O Senhor nos chamou para que a gente manifestasse o reino de Deus em todos os lugares. Então esse é o propósito das nossas... Propósito universal. Manifestar o reino de Deus para que o nome seja glorificado. Esse é o propósito. Através das coisas através das aptidões e habilidades que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que eu gosto de fazer. Aquilo que me chama a atenção. Quando a minha vontade, o meu coração está alinhado com o coração do Senhor. Isso é muito importante. Então, uma coisa assim que... Então, tem como a gente está desconectado do nosso propósito, né? Caso, vou colocar assim, será que uma falta de santificação
e que nos deixa desconectado, né, do nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós? Ó, Jô, eu vou fazer uma pergunta para você, muito dentro disso. Que não tem a ver com a santificação contextual da passagem, mas que vai ilustrar muito bem isso daí. Quando Pedro, né, eles estão na tempestade lá, e Jesus vem, eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala, sou eu, não tenham medo, sou eu. O que Pedro fala? Senhor, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala, vem. E ele começa a ir. Ele começa a caminhar sobre as águas. Só que ele começa a olhar e ver o vento, ver as ondas, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Cristo, começou a colocar os olhos nas dificuldades. Trazendo para o sentido de santificação, é assim. Jesus me chama para viver uma vida com ele. Então, se eu começo, nem o Paulo fala aos Gálatas, se eu começo no Espírito, eu vou começar a caminhar sobre as águas. Águas da santificação, vamos dizer assim. Vou começar a me apartar do mal. Vou começar a me apartar daquilo que me afasta de Deus. Vou começar a me apartar daquilo que fez mal pro meu Salvador. Só que quando eu deixo de lado essa visão de santificação e começo a colocar olhos em outras coisas que aí vai atrair a minha carne, aí eu começo a afundar. Então o propósito de Pedro era sair do barco para ir até Jesus. Só que no meio ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. A mesma coisa a santificação. Através da santificação, nosso propósito é caminhar com Cristo. Quando nós tiramos os olhos dele e começamos a ser atraídos pelas coisas do mundo, aí a gente acaba se apartando. Eu vejo dessa maneira. Vejo assim, a importância da santificação é essa. É caminhar lado a lado com o Senhor. Caminhar com ele. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual o Senhor. Porque isso daí, já aproveitando entrando, né? Isso daí eu vi bastante no caso do seu livro, né? Que ele fala, né? Isso é o livro. Saul e Davi ali ficou bem assim, marcado assim, essa parte, né? O que Saul fez, né? Que ele quis fazer pelas próprias forças, pelos próprios braços e chegar ao ser dolorido, né? Tipo assim, foi o escolhido, né? Foi ele que era ele pra ser rei. E porra, ter que tirar dele, assim, passar pra outro, porque o cara não entendeu, mano. Saul, ele era de fato escolhido. Ele foi escolhido. Sabe? Não tem como você falar que Deus pegou o camarada, deu ali, fez uma maldade, colocou um doce na boca dele e tirou. Deus não age dessa maneira. Ele chamou Saul. Escolheu Saul. Saul profetizou. Saul, ele começou se escondendo, assim, com tamanha humildade no seu coração. Só que com o passar do tempo, ele foi corrompido. Ele se corrompeu. E deixou de fazer aquilo que o Senhor ordenara nos seus mandamentos, a palavra. Começou a oferecer sacrifícios que ele não deveria ter oferecido. Começou a seguir meias ordens, o que é quando eu não obedeço, uma desobediência total. Porque Deus é assim. Não existe você seguir meias ordens. Ou é tudo ou é nada. Não tem como você ter 99% e 1% é 100% desobediência. Então ele começou muito bem. Começou chamado, ele começou escolhido, ele começou ungido. Só que as escolhas que ele tomou, por causa talvez das suas feridas emocionais, talvez das coisas que aconteceram na sua vida, a timidez, ele começa a ver grandes coisas, a abraçar grandes coisas. Tem um reino pra ele é rei. Sabe, é que nem aquele velho ditado. Quem nunca comeu melado quando come silambuzo. Você entende? É até uma expressão. Foi o primeiro rei. E a nação queria ele, né? A nação queria um rei e ele era querido. Ele tinha o porte. A sua cabeça era acima do ombro de qualquer um.
O homem era galanzão, altão, entendeu? Só que ele se corrompeu. A partir do momento que ele desejou mais a glória dos homens e ter o coração dos homens do que agradar ao seu Senhor. Então ele começou a queda dele começou aí. Esse sentimento de eu preciso manter o meu povo comigo, ao invés de eu preciso manter meu Deus. Esse é o ponto, né? Acho que eu não vou citar a referência bíblica, mas o apóstolo Paulo ele vai falar assim que se eu quisesse agradar aos homens, não teria como eu viver isso que eu teria como eu anunciar o evangelho. A partir do momento que Saul ele desejou mais manter o coração dos seus homens consigo do que a presença de Deus, ele começou a cair. Eu vejo dessa maneira. Esse que é um ponto assim que acho que envolve todos nós, né? Nós assim com relação ao propósito, a partir do momento onde você busca agradar as pessoas, né? Agradar os homens, agradar as pessoas, você fazer aquilo que você gosta, mas esperando um retorno. Agradar as pessoas, né? É a forma de você poder se distanciar, né, do seu verdadeiro propósito, né? Porque em vez de você glorificar a Deus, você procura a aceitação dos homens, né? E a gente vai entrar num tema que eu escrevi no meu livro também, sobre o pecado da dependência emocional. Pecado da dependência emocional. Porque muitas pessoas estão em dependência emocional, só que não sabem. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: aquele que ama seu pai, a sua mãe, seu filho, seu esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. É porque Jesus era um narcisista que queria atenção para ele só? Não. Porque no final de todas as coisas ele sabe o prejuízo que é a dependência. Você deixa de viver quem você realmente é em Deus para viver aquilo que as pessoas querem que você. Essa dependência emocional é um pecado. Eu escrevo ele ali em. O exemplo maior que eu usei foi o de Abraão com Ló. Quando ele pega, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, do meio de sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele pega e leva Ló com ele. Enquanto eles não se apartaram, Deus ele não veio falar de novo com Abraão. Enquanto Abraão manteve Ló com ele, o parente que era para ele ter se apartado, segundo o chamado de Deus para a vida dele, Deus não falou com ele. E um pecado de dependência emocional também que quase quis encher o coração do rei Davi. Quando ele sofre o golpe de estado pelo seu próprio filho Absalão, sabe? O filho dele morre e ele começa a chorar, se lamentar. Ele quase perdeu o coração dos homens dele. Porque chega alguém falar pra ele assim: cara, você fica chorando aí, parece que você preferia que nós tivéssemos morrido em vez do seu filho. Então assim, quando o pecado da dependência emocional é um pecado muito rasteiro, muito difícil de se perceber. Por quê? Porque a gente não tem consciência do quanto que nós dependemos das pessoas. Sabe? Do quanto que... eu imagino, Ju, que você, pra fazer esse podcast, você ficou pensando: nossa, o que será que vão falar de mim? Nossa, o que será que vão pensar sobre mim? O que será que serão as palavras que vão falar sobre mim? Entendeu? Você vai deixando, vai protelando. Sendo que aquilo que o Senhor colocou no seu coração é para a glória do nome. Com o pecado da dependência emocional, que a gente falou acerca de desejar a aceitação dos homens, ele é muito, muito perigoso. Mas nos dias de hoje, né, onde a rede social meio que, tipo assim, uma dependência emocional de likes, de comentários. Nossa, cara, aí você ainda mais, por exemplo assim, né, você, no caso aqui, né, mexendo com redes sociais e tal, e fica aquela... Os meus haters, nossa, será que aquela preocupação e tal e tudo mais. Só que
o ponto crucial é, tipo assim, tá, é pras pessoas ou é pra Deus, cara? Você tá fazendo pra quem? Pra quem? Você tem que definir muito bem. Porque se você não define muito bem, cara, não tem como, não tem um meio termo, né? Não tem um meio no tem. Ou você tá fazendo esperando que pessoas vejam, que pessoas comentem, né? E esperando alguém, dependência daquele retorno positivos e tudo mais. Aí, pá, vem um comentário negativo, acaba com você desmonta a pessoa. Então, pra eu escrever meu livro, viu? Foi. Nem pra escrever não tanto, mas pra lançar. Pra lançar, cara. Pensei, meu Deus. Daí começa a vir aqueles sentimentos assim. Não, eu sou incapaz. Não, esse daqui não vai alcançar as pessoas. Daqui não vai fazer diferença na vida de ninguém. Daqui começa a síndrome do impostor. Não, eu não tenho capacidade de fazer isso. Só que, cara, eu fui lá e fiz. Depois que eu passei por um episódio de entender algumas coisas assim em relação a quem eu sou, ao meu valor e para que eu fui chamado, eu fui lá e fiz. Porque hoje eu costumo falar que eu sou incancelável. Eu sou incancelável. Por quê? Porque eu não dependo da aprovação e nem não vou ficar contente assim, entusiasmado com, nossa, vou sair de mim com comentários positivos, da mesma maneira que se vier um comentário negativo, não vou ficar em depressão, sabe? Então aquilo lá eu falo, já falei muito incisivo em falar. Eu tô falando são opiniões minhas. Não sou o dono da verdade, não o que eu acredito é o que eu acredito, e se eu estiver errado, vou ter humildade para ser exortado, para ser corrigido, e vamos mudar, entendeu? E glória a Deus. Mas aquilo que eu acredito, quanto eu depender daquilo que as pessoas falam de mim, daquilo que as pessoas pensam de mim, vou deixar de agradar a Deus, deixar de viver aquilo que Deus quer. Porque benditos são os loucos que fazem aquilo que eles são chamados por Deus para fazer. Imagina se João Batista... Acabei de pensar isso, cara. Acabei de pensar isso, cara. Imagina se João Batista falasse, meu Deus, quem que vão falar de mim? Cara, imagina quem falavam do João Batista, cara. Imagina quem falava, não, imagina quem escreveram. O camarada se veste de couro de camelo e come gafanhoto e meu Silvestre. É doido. Anda no deserto, vira o leme das ideias. Sugoi demais. Você entende? É isso mesmo. Agora foi aquele que o próprio Jesus falou dele. Vocês foram ver dos lá? Nascidos de... O que vocês foram ver lá? O que vocês foram ver lá? Os homens bonitos, os homens pomposos, os homens bem vestidos estão nos palácios. Caramba, é isso mesmo. Entendeu? E Jesus ele vai falar dos nascidos de mulher. Nenhum foi maior do que João Batista. Nem Elias, que mandou descer fogo do céu. Nem Eliseu, que fez flutuar o machado. Nem Eliseu, que dentro da cova, os ossos dele, quando bateu um corpo ali na cova, ele voltou à vida. Nem Eliseu. Porque ele foi o precursor. Era a voz do que do deserto e as vossas vidas. E foi louco o suficiente, o incancelável o suficiente para ser aquele que Deus queria que ele fosse. Eu penso assim, a partir do momento que você sabe o seu valor, a partir do momento que você, a gente vai falar sobre identidade também, a partir do momento que você sabe quem você é, você não se vende mais parado. Não deixe que as pessoas coloquem preço em você. Porque se você não sabe o seu valor, você vai acabar sendo comprado pelo valor que as pessoas querem tirar. E geralmente eles pagam barato. E talvez alguém que escute isso vai falar, nossa, esse gato é muito arrogante. Não é essa. Muito pelo contrário, é saber quem eu sou. Pecador, falho, frágil, pedaço de barro.
Só que nós fomos comprados por um alto valor. Nem ouro, nem prata. Nada, nada, nada. Nós somos comprados pelo sangue imaculado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que eu tenho a certeza do meu valor para Deus, em Deus, e pode até parecer aquela teologia coach, eu vou começar a me apartar dos meus pecados, eu vou começar a caminhar com Deus, eu vou começar a viver a minha vida para a glória de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Sabe? Existem dois lugares da onde nós fomos retirados. Primeiro, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, salvo engano, vai dizer: sabendo que não foi com ouro nem prata que vocês foram comprados da vossa inútil maneira de viver, algumas traduções, da sua vã maneira de viver, adquirido de quem? De seus pais, mas pelo precioso sangue sem mácula de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o valor que a gente Cabeça assim, a vida de Pedro, né? Jesus, ele encaixou, Pedro pegou ele, encaixou no propósito dele. Só que depois da crucificação, Pedro ele tentou se encaixar de volta, né? Da onde ele foi tirado. Da onde ele foi tirado, né? Ele meio que tipo assim, tá, mas agora eu não tenho mais ele aqui, eu vou me encaixar aqui de novo, né? Mas tipo, Jesus apareceu lá e falou, cara, não é aqui, cara, é aqui, cara. Que você tem que conectar é aqui, cara. É esse aqui que é onde você vê assim, tipo, a forma como Jesus ele abordou assim, Pedro assim, né, fazendo as perguntas ali pra ele, né, você me amas, tu me amas e tal. Ai, parece que foi incisivo ali, cara. É aqui que eu quero conectar você, que eu quero que você vá, né, que eu quero que você dê fruto, é aqui. Assenta, meu. Cara, que você fica assim, que propósito assim, mexe muito, né, com todo mundo. A partir do momento tem pessoas que estão escutando aqui, que estão estudando e tal. Você fica aquela pressão, né, na escola, né? O que você vai ser quando crescer? É a grande pergunta. Pra onde que eu vou? Que área que eu vou escolher? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Onde eu vou trabalhar? E tal. E imagina, né? Nós passamos por isso, né? Aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí tem uma pergunta além de tudo isso, né? Tipo, isso é o propósito de vida, cara. Aquilo que nasceu pra fazer, aquilo que Deus criou você antes de você nascer, você tava lá em Deus, vou fazer esse fulano aqui, que ele vai encaixar certinho naquele ano, naquela época, porque ele vai fazer isso aqui. Aquilo que eu falei pra você, Gil, lá no começo. Quando a gente não tem esse nascimento, esse novo nascimento e essas etapas de cura, de identidade, de metanoia, nossos valores estão distorcidos. O que é que você vai ser quando crescer? Tem que ser médico, porque médico ganha muito dinheiro. Você tem que ser... Fala outra profissão que ganha muito dinheiro. Engenheiro, petroquímico, para trabalhar lá em Dubai. Você vai ganhar muito dinheiro. Cara, e se ele nasceu para ser um pintor? Não! É doido? Vai passar fome. Meu Deus, que futuro que tem isso daí? Mas se Deus te chamou para isso, você viver no propósito, ele vai trazer uma satisfação no seu coração. Só quem vive o propósito de Deus vai ter. Porque quando a gente está alinhado com Deus, a gente sabe que Ele vai nos suprir, Ele sabe que a gente vai gerar frutos para a glória do nome dEle. E vai ter a satisfação de fazer aquilo. Você tem as habilidades dadas por Ele fazer. Porque, tipo assim, quantas pessoas você já ouviu falar que terminaram a faculdade de advocacia, entregaram o diploma pro pai e escolheu ser professor? Escolheu ser, sei lá, cozinheiro? Porque essa pergunta de quem você quer ser, ou melhor, o que é que você quer ser quando crescer?
ela vem dentro de uma mentalidade distorcida, ela vem pra padronizar, tipo, tenho que ser esse daqui porque eu tenho que ter dinheiro. Tenho que ser esse daqui porque eu tenho que ser famoso. Agora, quando o chamado, ou melhor, o propósito de Deus que a gente carrega de fato pra ser pra glória dele, só vai ter essa sensação de satisfação. Quem de fato vai, independente do que for, independente. Muito dinheiro, mas tudo pra glória. Falando daí, eu lembrei, eu tô lendo um livro do John Bevere, aquele Multiplicador do Potencial. Não, isso Ele tem uma parte lá que ele fala assim que ele tá conversando com um cara que é empresário e tal. E o cara chama ele pra jogar golfe e tal. E eles vão jogar golfe e tal. Esse empresário, ele chega assim pro John Bevere e fala assim: ô, deixa eu falar um negócio e tal. O cara, eu tô meio que com uma dúvida, assim, meio que um incômodo dentro de mim e tal. Ele se abre, né? Tô no carro e tal, ele se abre. E ele fala assim: poxa, eu batalhei, me esforcei e tal, e eu consegui, e meu patrimônio agora tá avaliado mais ou menos uns 5 milhões de dólares, né? Tal. Assim, consegui, né? Tipo, eu almejei e consegui, cheguei lá, né? Ele falou, mas a gente chega num ponto onde tá, eu cheguei num ponto onde eu falei, tá, mas e agora? Eu continuo me esforçando, continuo batalhando pra chegar nos 10? Chegar no 15? qual o Pra sentido quê? disso? Será que eu devo me esforçar, continuar me esforçando, ou o que eu faço? E o John Velho mandou uma assim, ele falou, na hora o Espírito Santo guiou ele nas palavras assim, tá? Ele falou assim, pô, já escrevi não sei quantos livros, meus livros estão em cento e sei lá quantos países, traduzindo não sei lá cento e quantas, sei lá quantas línguas. Pra que eu continuo continuar escrevendo? Pra que eu vou escrever mais um? Ele falou, não, sua realidade é diferente da minha, né, tal, né, tal. Tipo assim, Por quê? por que é diferente da sua? E tipo assim, e se o propósito de Deus na sua vida foi o dom que Deus te deu pra você entregar isso de volta pra Deus foi finanças, foi você coloca a sua mão, o negócio multiplica. Imagina isso na mão de Deus, tal. Pensativo. E ele conta que encontrou esse empresário depois e conversou com ele. E o cara tava super empolgado. Nossa, cara, você não acredita, mano. Eu tô envolvido no ministério, não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu tô junto com o pessoal ajudando, né? No caso, financiando um projeto missionário e tal, feliz da vida. E você não vai acreditar. Ele dobrei meu patrimônio. Eita! Cara, assim, mano, tá encaixado certinho. É aquela peça, sabe? Que pronto, é aqui que tinha que ser encaixado. Quando você vive o propósito, como eu falei, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Você começa a caminhar naquilo que o Senhor te chamou para fazer, a viver de maneira que vai glorificar o nome do Senhor, as coisas vão se encaixando, pouquinho a pouquinho. Até pela necessidade do amadurecimento. A necessidade desse crescimento, desse entendimento de que tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. E tudo que eu fizer para a glória de Deus vai abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Você entende? No caso desse rapaz, desse empresário, ele fazia aquilo que ele foi chamado para fazer, só que o seu coração não entendia que era o propósito de vida dele. Mas quando ele teve essa revelação através de uma resposta do John Bevere, guiado pelo Espírito Santo, ele mudou a maneira como enxergava as coisas. Você entende? Agora eu vou ganhar mais para que o nome do Senhor seja glorificado através de financiar missões, financiar ministérios, as coisas. Então, assim, quando a gente começa a viver de fato o propósito de Deus nas nossas vidas, as coisas vão caminhando. Quer dizer que amanhã já vou estar no ápice do meu propósito. Uma caminhada, é um degrau. Só que você vai sentir que os degraus eles vão fluir. As coisas vão fluir. Eu era muito ansioso. É que em 2 anos e meio, quando eu me converti em 2 anos e meio, eu já era presbítero. Aí eu, infelizmente, caí.
pela soberba do coração. Depois de algum tempo que eu reconciliei com Cristo, uma das palavras que vieram me entregar assim foi de fato aquela que Jesus falou para o apóstolo Pedro: me amas, apacenta meu filho. Me amas, apacenta meu filho. Então, tipo assim, o seu contentamento, o seu amor, a sua disposição, aquilo que você vai fazer para Deus, ele deixa de ser cansativo quando você está vendo o propósito dele. Se torna algo que você ambicione, no sentido bom da palavra ambição. Deseja aquilo, a glória de Deus. Aquilo que eu vou ver na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho. Quando eu vivo o propósito, eu vivo ele em todas essas áreas. Em todas as áreas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vejo dessa maneira o fluir, né? O fluir quando você está vivendo. Eu era muito ansioso. Hoje eu sinto que eu não estou vivendo 100% o propósito daquilo que Deus tem para mim. Só que eu estou muito tranquilo. Porque eu estou caminhando. Estou vivendo na dependência de ouvir a voz do Espírito. Estou trabalhando. Se Ele quiser que eu vá, eu vou. Se Ele quiser que eu fique. E o que Ele decidir, está bem decidido, porque é Ele que sabe todas as coisas. E falando do seu livro, e como que surgiu a ideia? Você escreveu um livro, cara. Nossa, cara. Escreveu um livro, nasceu meu filho. Cara, que da hora. Não, é algo assim, quando eu vi lá, eu falei, cara, que da hora, mano. Eu quero escrever um livro, mano. Pô. Então, esse livro ele é baseado numa mensagem, né, como tá escrito na chamada ali no meu Instagram. Esse livro ele é baseado numa mensagem que o Senhor colocou no meu coração em 2024, ano passado, no comecinho dele, né? Que foi uma mensagem sobre Mefibosete. E era neto do rei Saul, herdeiro, né? Era um príncipe herdeiro, filho de Jonatas. Só que devido às escolhas erradas do seu avô, perde o reino, né? A pessoa que estava cuidando dele, a babá, vamos dizer assim, acaba na correria deixando ele cair, ele fica aleijado de ambas as pernas, fica coxo. A palavra vai falar que ele fica coxo. E passou o tempo, tudo, né? Davi, ele assume o trono de Israel. Por amor a Jonatas, ele fala: tem alguém na casa de Saul que eu possa abençoar? Alguém vai falar pra ele sobre Mefibosete. Tinha um ditado assim, que nem aleijado poderia entrar na presença, que aleijado não poderia entrar na presença do... Não que o rei tivesse falado isso, mas por causa dos jebuseus ali, salvo engano, esse ditado, que aleijado não podia entrar na presença. Então para na casa de Mefibosete uma carruagem real para levar ele para que o rei queria ver ele. Naquela época, o rei, a intenção dele, para não ter perigo de devolver o reinado, era matar todos os herdeiros. Então Mefibosete, ele vai comer, né? Já não pode entrar na presença do rei, o aleijado. E ainda é da linhagem de Saul, esse homem vai me matar, não é possível. Já era. Tá Já era pra mim. Me achou aqui em Lodebar, longe de tudo, terra de miséria. Me achou aqui, eu vou morrer. E quando ele chega assim diante do rei, né, tem todo o contexto ali, Davi, ele restitui as terras do Saul, gado, as riquezas, né? Restitui tudo para Mefibosete. E mais, Mefibosete vai sentar à mesa do rei. Aí sentar ali junto com os filhos de Davi, vai sentar na presença do rei. Poxa. E quando ele sofre, a gente já comentou sobre o golpe de estado de Davi. Quando ele sofre esse golpe de estado, sai de Israel,
Ziba vai se encontrar com ele. Davi pergunta sobre o seu senhor, Mefibosete. E Ziba fala que ele acreditou que Deus iria lhe devolver o reinado. Contou aquilo para ele. Davi pega, devolve todas as coisas, tira as coisas de Mefibosete e dá para Ziba. Quando eles retornam, Mefibosete vem vestido como um mendigo, lamentando. Davi pergunta: por que você não foi comigo? É porque seu servo é coxo. Eu pedi pra Ziba arrumar o cavalo pra eu te acompanhar. Ele me enganou. O que aconteceu? Dava pra Davi saber quem tava falando a verdade? Dava. De fato, não dava. Ele pega e divide. Só que quem sai em prejuízo disso daí? Mefibosete. Mefibosete saiu com prejuízo, né? Vamos dizer que aquilo que ele falou acerca de Ziba fosse verdade e que enganou ele. Mesmo assim, ele saiu no prejuízo. Então, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é assim: o problema de você permanecer coxo, ainda que na presença do... E o que vai te deixar coxo? É aquilo que a gente já conversou hoje: pecado, falta de cura, dependência emocional, coisas que me travam, que me limitam, sabe? Mentalidade que me limita. E isso vai me fazer não viver aquilo que Deus tem para mim. Então esse livro que eu colocou no meu coração para escrever, Levantando das Mesas, fala sobre deixar essa paralisia espiritual para viver aquilo que Deus tem para você de fato. Para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Viver uma vida plena em Deus. A religiosidade maqueia muito bem. Posso estar na presença do rei, bem vestido, falando bonito, só que ainda permanecer. Eu tenho algumas coisas, algumas coisas que travam eu viver a vida plena da glória do Senhor. Esse livro ele foi para ajudar a identificar aquilo que pode estar me travando, sabe? Como curas, feridas emocionais, vai ajudar a identificar feridas emocionais, vai ajudar a identificar dependência emocional, vai ajudar a identificar pecados, sabe? Para que eu venha ser curado, venha deixar esses pecados, perdão. Foco muito nesse. E dando direcionamento para quem nós somos, o valor que nós temos e a mentalidade para nós, tá? O livro ele foi basicamente isso. É um livro, um e-book, né? Não muito extenso, porque eu particularmente quando eu pego um livro para ler, que eu começo a ver que fica enchendo muita linguiça para dar volume, eu fico cansadão. Então é um livro que eu ali no começo tenho um contexto, tenho o básico ali para que se entenda a estrutura, a linha de pensamento do livro. E depois a gente já vai, sem muita encheção de linguiça, aprender a identificar a ferida de dependência emocional, para que a gente venha se apartar disso e viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Basicamente isso aí. Se o pessoal quiser saber, como faz para ter acesso? Então, tá lá o link lá, tá na minha bio do Instagram. César Hirato. Aí vai estar aí de baixo aí, quem tá assistindo pelo YouTube tá ali na descrição. No Spotify também vai estar lá na descrição. Então, é só entrar na Hotmart e adquirir. Você tem 7 dias para devolver se você não gostar. Muito bom, muito legal. Então, pra gente finalizar, então, eu gostaria de fazer uma oração em relação a isso, né? Tipo, todos que estão assistindo, né? Que estão aqueles que estão nessa batalha de, meu Deus, o que Deus tem pra mim? O que Deus quer de mim? E pra onde que eu vou? Aqueles que já sabem, mas então, ai, cara, eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo,
todas as pessoas que estão passando por esse momento, né? Fazer eles. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em agradecimento a Ti, Deus, tudo aquilo que foi conversado aqui, falado. Nosso único intuito, Senhor, é glorificar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, meu Deus, que aqueles que estão necessitados de ouvir a palavra, necessitados de ter um direcionamento, eles venham, Senhor, meu Deus, ouvir esse podcast e ser edificados. Tem ali um start, ponto de partida, para que eles venham viver, Senhor, de fato, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, sem temer, sem esmorecer, e eles venham, Senhor, meu Pai amado, frutificar a glória do Teu nome, glorificar, Senhor, meu Pai amado, através da sua vida, através do seu propósito, através de todas as áreas, Senhor, meu Deus, glorificar o Teu nome e manifestar o Teu reino. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, encarecidamente, para que cada vez mais o Teu nome seja glorificado. Eu te peço com muita humildade em nome de Jesus. Cezinha, muito obrigado. Deus abençoe, fião. Obrigado, Deus abençoe. Precisamos as ordens. Para mim foi muito prazeroso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por estarem acompanhando a gente. Fique ligado aí nos próximos capítulos aí do Trampolim Podcast. Se você está assistindo aí pelo YouTube, né, deixa aí seu like, deixa o comentário. Diga aí o que falou, o que Deus falou com você durante esse podcast. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, ali, fique ligado aí que já vai ter novas atualizações aí. E se quiser acompanhar a gente lá no Instagram, Trampolim Podcast, lá vai estar todas as informações sobre todos os episódios, como que a gente vai estar fazendo, que dia que vai estar saindo. E é isso aí. Trampolim Podcast, porque aqui nós queremos que você voe mais alto. Escreve lá, hein, rapaziada.